Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e finalmente chegou o dia tão aguardado por nós vascaínos, cara. Jogo entre Vasco e Internacional em São Januário, valendo tudo para as duas equipes, principalmente para o Vasco, que é o que interessa para a gente, né, cara? Os 3 pontos têm que aparecer de qualquer maneira, o Vasco tem que se livrar de todas as formas do rebaixamento e tem que vencer o jogo hoje. Vamos falar tudo desse jogo, provável escalação, volta importante ao time titular. O Diniz vai mexer no meio campo. Vamos falar também aqui de onde você vai poder assistir esse jogo. Vamos falar de jogadores que perderam espaço com o Diniz, que sequer podem ser utilizados pelo treinador. Muita coisa para a gente falar no vídeo de agora. Também tem a situação da camisa, da capa, que havia expectativa de ser utilizada no jogo de hoje. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui no canal. Falta muito pouco para a gente chegar a 227 mil inscritos. Se inscreve aí, se puder compartilhar também com seus amigos, vou agradecer demais, hein? Tamo junto. Valeu também a galera que tá hypando aí, muito obrigado aí, você não sabe a diferença que faz você hypar nossos vídeos aí e ajudar o YouTube a recomendar o nosso canal também para mais vascaínos ao redor do mundo inteiro. Bom, pessoal, hoje, enfim, chegou o dia de Vasco. O Vasco vai encarar o Internacional, um jogo de vida ou morte para ambas as equipes. Hoje é guerra em São Januário, às 7h30 da noite. Jogo só com transmissão do Amazon Prime Video. O Vasco precisa vencer de qualquer maneira para se livrar do rebaixamento. Seria o quinto na nossa história. Atualmente, o Vasco está na 13ª colocação, com 42 pontos conquistados. E certamente aí, se vencer o Internacional, os 45 pontos salvam o Vasco do rebaixamento. Mas, por outro lado, vamos ter um adversário que está com 41 pontos e que quer sair também dessa zona perigosa, que quer lutar para não cair de divisão. É uma situação bem mais complicada do Internacional do que a do Vasco, porque eles vão ter jogos, eu entendo, que um pouco mais difíceis do que o do Vasco. Bem que o São Paulo hoje, só o Vasco não conseguiu ganhar, né, cara? Mais uma prova aí, né? A gente falou do Juventude, que só o Vasco não conseguiu ganhar do Juventude. Agora mais um outro time aparece por aí, né? Que é o São Paulo, que tomou 6 ontem do Fluminense, para o Vasco ficar de olho em duas situações. Claro, logicamente, na semifinal de Copa do Brasil contra o Fluminense, porque o Fluminense cresceu demais e hoje já é favorito contra o Vasco. E a situação de ter perdido para o São Paulo em São Januário escancara muito a deficiência do nosso elenco, né, cara? Muito os problemas que envolvem o time do Vasco hoje. Porque perder para um time que não quer nada, absolutamente nada no campeonato, e da maneira que perdeu em São Januário, é um sinal de alerta muito grande. O Vasco não percebeu isso, achou normal o resultado contra o São Paulo, a derrota, tanto que foi totalmente despreparado para os outros jogos, principalmente para o clássico contra o Botafogo e o jogo contra o Grêmio. Claramente, essas 5 derrotas mostram totalmente aí o retrospecto do Vasco, o que aconteceu aí nesse mês de novembro, né? O desastre que foi esse mês para o Vasco, e ainda não acabou, né? Tem hoje ainda contra o Internacional, e a gente espera que hoje o Vasco vire a chavinha, garanta os 3 pontos e foque somente na Copa do Brasil. O Fluminense já está na Libertadores, não sei se isso é bom ou ruim para o Vasco, né? Eu acho que ao mesmo tempo é bom e ruim, porque o Fluminense já está garantido na Libertadores, não vai jogar a Copa do Brasil para tentar se classificar para a Libertadores, né? Já é uma motivação a menos, né? Digamos assim, se existe alguma motivação a menos para alguém que quer ser campeão, né? Exceto para o Vasco, né? Que não está tendo motivação nenhuma. Os jogadores não têm tesão nenhuma de ganhar nada. Mas hoje a gente torce para que tanto a cobrança da Força Jovem, a cobrança interna, que a gente espera que tenha acontecido, porque não é possível que o Pedrinho não cobrou esses jogadores. Porque aí você vai estar de sacanagem, cara. Porque se ele não tiver cobrado cara a cara esses jogadores, aí tá de sacanagem com o torcedor, né? Vai fazer de trouxa o torcedor que vai lá em São Januário, e principalmente todos os outros ao redor do Brasil inteiro que vão acompanhar o jogo hoje. Porque tem que existir cobrança, tem que ter tido a cobrança forte, pesada, para que esses jogadores mudassem a postura para esse jogo hoje tão importante, de vida ou morte para o Vasco. Entendeu? E claramente aí a gente espera uma nova postura desse time. E para o jogo de hoje, o Fernando Diniz aí vai mexer. Vamos ter a volta do Felipe Coutinho no meio campo. Vai ser a única alteração aí. A tendência é que o Nuno Moreira, que está muito desgastado, continue ainda como titular. Havia uma certa expectativa de muitos torcedores que o Nuno Moreira fosse poupado, porque ele não tem condições físicas para atuar em jogo nenhum, cara. É nítido que ele não tem condicionamento físico nenhum. Não está mais com condições para entrar em campo. E mesmo assim o Diniz vai colocar o cara no sacrifício. Na minha opinião, ele está jogando no sacrifício. Porque não tem condição alguma o jogador clinicamente, fisicamente entrar em campo. Porque os últimos jogos do Nuno Moreira foram deploráveis.
Um jogador que não é ruim, hein? Um jogador que é um dos principais do time, um dos jogadores mais técnicos do elenco, que tá virando um jogador que pode ser vaiado hoje em São Januário, hein? Pode ser vaiado hoje, se ele não jogar nada. Porque nos últimos jogos o torcedor já começou a pegar no pé do Nuno Moreira. Cara, se é pra criticar, mano, a gente tem que criticar. O Nuno Moreira não tá jogando nada. Não tá jogando absolutamente nada. E isso envolve também o seu desgaste físico. E o Diniz parece que é o único que não percebeu isso, né? Infelizmente. Pode ser que o Vasco entre em campo hoje contra o Internacional com menos um jogador em campo. Vamos torcer para que dê certo essa maluquice mais uma vez e que o ataque vascaíno funcione, já que nas últimas rodadas o ataque do Vasco não fez absolutamente nada. Nada. Não fez absolutamente nada. E agora, se o Vasco não ganhar esse jogo diante do Internacional, vamos para a segunda divisão. Provável Vasco hoje é Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, o meio campo ali com o Hugo Moura, Barros e também o Coutinho está de volta na criação no lugar do horroroso Matheus França. E também vamos ter o ataque com o Nuno Moreira, Rayan e Andrés Gomes. Esse é o Vasco que vai encarar o Internacional logo mais às 7h30 da noite. Só a vitória interessa para esse jogo aí, cara. Nada além da vitória interessa para o Vasco. E também tivemos novidades quanto a uma camisa que o Vasco poderia estrear no jogo hoje. Havia uma certa expectativa que a camisa Combat 2000, retrô da capa, seria utilizada na partida hoje diante do Internacional. Até dias atrás eu falei que não acreditava que realmente essa camisa seria utilizada no jogo hoje devido às proporções que ganhou esse jogo, né? Devido à péssima fase do Vasco. O torcedor não quer saber disso, o torcedor não quer saber de lançamento de nada. Quer saber do Vasco conquistar os 3 pontos e não comemorar absolutamente nada, porque o Vasco jogou no lixo a chance de ir para a Libertadores. Estava colado no Fluminense, o Fluminense já garantiu vaga para a Libertadores e o Vasco está lutando para não cair de divisão. Por aí você vê o nível de desconcentração, o nível de falta de comprometimento desses jogadores com a instituição e principalmente com nós torcedores. E não é o momento de lançar uniforme nenhum, cara. É o momento nenhum de ter lançamento de camisa nenhuma. Até porque nenhum torcedor tá querendo investir no Vasco agora, cara. Uma péssima fase. A gente sabe que futebol é momento, cara. Para todo mundo. Envolve paixão, muitos são fanáticos, mas tem aqueles que olham o bolso primeiro, né? Pô, o que é melhor? Eu colocar uma ceia boa do Natal para minha família ou comprar uma camisa de um time que está caindo de divisão? Com certeza, na hora de ver o que vai compensar mais, o torcedor não vai querer adquirir uniformes de um time que está caindo para a segunda divisão, né? Mas se o cenário mudar, for campeão da Copa do Brasil, aí o Vasco tem que lançar até camisa da mãe do Diniz, né, cara? Até camisa da mãe desses jogadores aí. Porque certamente vai ser o momento do marketing do Vasco explodir. Mas hoje a nossa realidade não permite nada além da vitória diante do Internacional. Comenta aí o que você espera, qual o seu palpite, qual o seu placar para o jogo hoje. Na minha opinião, 1-0 Vasco, como eu já venho falando há alguns dias, gol do Rayan de pênalti ainda, hein? Se não for de pênalti, vai ser com bola rolando, porque o cara vai ser o que vai decidir o jogo hoje, na minha opinião. Hoje o Rayan vai ser o jogador dessa partida e vai desequilibrar juntamente com o Coutinho. Bom, e tivemos aí uma atualização quanto a jogadores que perderam muito espaço com o Fernando Diniz. Segundo o jornalista Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno, tanto o volante Thiago Mendes e Matheus França estão em baixa com o treinador e aparentemente deverão perder espaço aí com o Fernando Diniz nessa reta final de Brasileiro e também de Copa do Brasil. 2 jogadores que vieram contratados no meio do ano, claramente os 2 piores reforços que o Vasco trouxe, né? Infelizmente, não dá para acertar em todas as contratações. E mais uma vez o Vasco errou em contratar Thiago Mendes e Matheus França, né? 2 jogadores que fisicamente não entregam absolutamente nada em campo. Fica mais feio ainda para o Matheus França, que é um jogador jovem, né? E o Thiago Mendes já é um veterano de 33, 34 anos. Mas mesmo assim veio com a grande expectativa que ele fizesse algo semelhante que o Barros vem fazendo, né? Verdade, o Barros caiu bastante nas últimas rodadas, assim como o time todo. Só que a gente tinha uma expectativa que o Thiago Mendes seria o 5 do Vasco ali, camisa 5, um jogador, um dos pilares do time, porque ele veio com um currículo muito bom, mas infelizmente dentro de campo não correspondeu em absolutamente nada. O Vasco venceu concorrência de vários clubes aqui no Brasil, cara, São Paulo, Internacional, Atlético Mineiro, até mesmo a Mulambada em algum momento demonstrou interesse no Thiago Mendes, e ele veio pro Vasco. Ele não joga nada, cara, impressionante. O jogador não consegue jogar, vive lesionado. Quando fica no banco de reservas, ele se lesiona no treinamento e fica 1 mês, 2 meses parado, entendeu? E quando entra em campo, não faz nada, passa desapercebido ou erra passes fáceis, como foi nos últimos jogos aí que ele entrou em campo. Claramente aí é um jogador que não tem confiança alguma do torcedor vascaíno.
E o Matheus França ainda, na minha opinião, é mais grave, porque é um jogador que surgiu promissor no Flamengo, foi para a Premier League, veio para o Vasco aí querendo retomar sua carreira, uma motivação a mais para o jogador. E nem assim ele consegue correr dentro de campo, né? É impressionante a falta de intensidade de um jogador. Se eu não me engano, tem 23, 22, 23 anos. Pô, tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem. Você vê aí jogadores aí bem mais velhos do que ele tentando fazer alguma coisa ainda, né? Porque o Vasco, mesmo embaixo, ainda tem um ou outro que se esforça. Mas, com certeza, aí o Matheus França tá muito abaixo do esperado, mas muito abaixo mesmo do esperado, cara. Eu, sinceramente, eu defendo muito aqui que o Vasco ligue pro Crystal Palace e fala, eu quero devolver esse jogador agora. Eu pago uma multa para você, mas leva esse cara embora. Porque tá tirando espaço de jogador melhor da base. O Estrela é melhor do que o Matheus França. Até falei outro dia, o Zuccarello, para mim, é mais promissor e melhor do que o Matheus França. Vai ser mais jogador do que o Matheus França. Por que não utiliza esses jogadores? Aí vai uma duríssima crítica ao Fernando Diniz, que não gosta de utilizar jogadores da base. Ah, mas usou o Ryan, beleza. O Ryan já estava nos profissionais. É um ativo do clube. Tudo envolve aí para que o Ryan fosse titular do Vasco. E o Diniz potencializou esse atleta. Mas não tem só o Ryan de jogador da base. Tem vários outros nomes que poderiam ganhar mais minutos. O Diniz tem um carinho, um afeto maior, uma atenção maior por alguns jogadores da base. O que a gente sabe é que ele utiliza vários treinos aí, alguns jogadores do Sub-20, Sub-17, tem lá o Diego Minetti, lá uma das grandes promessas aí para o ataque vascaíno, vem sendo utilizado nos treinamentos com o Fernando Diniz, mas o torcedor queria mais, queria ver, dar mais oportunidade para o Estrela, que é um jogador que merece ter mais espaço no Vasco. Com certeza poderia tentar detectar algum outro talento na base do Vasco, não é possível que não tenha jogadores de qualidade na base do Vasco, pelo menos um, cara. Não é possível que seja melhor do que o Matheus França, que possa dar mais intensidade e que, claro, é um ativo do Vasco que pode se desenvolver e o Vasco vender por milhões, assim como está sendo feito com o Ryan, né? Falta isso, falta inteligência, falta muita coisa ainda para o Vasco melhorar. Essas pequenas situações, essas decisões, que às vezes você encontra ali um jogador que pode ser promissor e ajudar o clube de alguma forma. Não utilizando jogador que não vai te entregar nada, ainda do mais, revelado no nosso maior rival. Vamos ver o que vai acontecer, mano. Vamos ver se esse Matheus França vai ainda tentar dar a volta por cima no Vasco. Eu não acredito em mais nada vindo desse jogador, e tão pouco do Thiago Mendes, que já é um jogador veterano. Eu acho que eu só enxergo o Thiago Mendes, após sair do Vasco, indo jogar no Goiás, que é o clube que ele mais se destacou aí juntamente no São Paulo. Não consigo ver ele jogando em alto nível em nenhum time de Série A do Campeonato Brasileiro, pela falta de preparação física desse atleta. Comenta aí o que você acha, que o Diniz já percebeu que esses dois jogadores não vão dar em nada aí com a camisa do Vasco e eles perderam espaço e estão embaixo, né? Mas é aquela situação, né? A gente fala isso aqui agora e no meio do jogo tá lá o Matheus França entrando, né? E, infelizmente, esse é o treinador que a gente tem, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, tamo junto e é nóis!